Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito dos grandes vencedores durante esse período de off-season até o dia de hoje. Ontem eu vi comentando com vocês os perdedores, se você não viu ainda eu vou deixar a recomendação no final desse vídeo. E hoje vamos falar sobre aqueles 4 times que se destacaram, fizeram movimentações inteligentes, que vão para a próxima temporada com as maiores chances de chegar longe durante os playoffs, segundo os movimentos que eles fizeram até o atual momento. Eu separei 4 times aqui para esse vídeo também não ficar tão extenso e a gente conversar legal sobre 4 times que, na minha opinião, aproveitaram bem esse período pós-temporada 2024-2025. Se você está chegando por aqui agora e gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, que você já vai estar ajudando muito este canal a continuar crescendo, ou faz isso no final se você gostar do conteúdo. Se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar aquele like para ajudar a gente a chegar a 70 mil inscritos. O seu like também importa, fechou? Agora, sem mais enrolação, bora começar. E assim como ontem, eu gostaria de começar para o time que eu acho que menos assim ganhou, mas foi uma off-season bem positiva para o que mais se destacou, na minha humilde opinião. E o primeiro time que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o Washington Wizards. É um time que eu venho comentar pouco a respeito de coisas positivas, mas agora eu posso falar assim, bater o martelo que os caras estão fazendo movimentos inteligentes, velho. Primeiro a gente tem que começar pela manobra monetária que eles fizeram. Eles abriram mais de 100 milhões em espaço no cap e de exceções de trocas. Então tornou atualmente o Washington Wizards o time com mais poderio financeiro de toda a NBA. Vários jogadores jovens, vários veteranos que têm também um salário um pouquinho mais salgado, mas só que está prestes a vencer o contrato. Então o último movimento daquela manobra de vamos nos livrar de Bradley Beal. Chega de no trade clause, chega de um contrato abusivo de, 55 milhões de dólares, se eu não me lembro, é algo assim, 55, 60 milhões de dólares, é um dos caras mais bem pagos da NBA. E aí depois, por último, vamos nos livrar também do Jordan Poole, que parece ser a última parte desse acordo que a gente tinha aqui ainda segurando o cap do nosso time, e vamos trabalhar com a molecada jovem. Vamos dar espaço para quem quer crescer na NBA. E aí, o último movimento que eles fizeram, trazendo o Cam Whitmore lá do Houston Rockets, foi mais inteligente ainda, porque só custou 2 escolhas de segunda rodada. Eu acredito que o time do Houston Rockets abriu mão de tantas segundas rodadas para trazer o nosso mano Kevin Durant, que eles acharam que seria necessário fazer uma reposição dessas escolhas. E eu acho que não seria necessário para perder o Cam Whitmore. Só que para a carreira do Cam Whitmore faz todo sentido e para o time do Houston Rockets também. Porque assim, eu gosto mais do Cam Whitmore do que de 2 escolhas de segunda rodada. Esse é o ponto. Só que o Cam Whitmore, depois da chegada do Kevin Durant, vai ter menos tempo e menos oportunidade ainda. Aí para melhorar, eles trouxeram ainda o Dorian Finney-Smith, que vai diminuir ainda mais o tempo de quadra ali de um ala que o Cam Whitmore poderia ganhar esse tempo, sabe? Por incrível que pareça, o cara que mais pode ganhar minutos da temporada passada para essa, comparação ao que jogou em 2025 para o que vai jogar em 2026, é o Reed Sheppard, porque eles vão precisar de alguém para revezar com o Fred VanVleet na questão de armação. Ele é o único calouro que eu vejo assim que vai ganhar mais tempo de quadra. O restante vai ser os jogadores que estavam se destacando no Rockets e quem chegou agora que vai, tipo, naquele modo, vamos ganhar agora. Mas o Washington Wizards foi muito inteligente trazendo um cara que é um excelente pontuador, é um cara muito atlético, é um cara que quer se provar na liga, que ele já ficou bem chateado de ter caído tantas posições quando foi draftado, e no Washington Wizards ele vai encontrar isso, vai encontrar tempo de quadra, vai encontrar veteranos ali para mentorar ele, vai encontrar a oportunidade de crescer junto com uma franquia que tá passando por um processo de reconstrução. Então eu vejo como algo muito positivo na carreira do Cam Whitmore ele sair do Houston Rockets, por incrível que pareça, por mais que seja no Washington Wizards. Ele vai inflar a estatística, vai ganhar um contrato bom e quem sabe depois ele vai para outra franquia, né, para uma franquia maior. E outra movimentação também boa do Washington Wizards foi pegar um dos melhores arremessadores dessa classe de draft. Estamos falando do Trey Johnson, que é discutivelmente, pelos analistas norte-americanos, considerado o melhor shooter desse draft de 2025. Então eles cuidaram de mais um pontuador eficiente, cuidaram de espaçar mais a quadra com o Trey Johnson. Com a saída do Jordan Poole, vai sobrar mais tempo de bola na mão para Bobby Carrington, que é muito talentoso, e também para o Alex Sarr, que é um pivô muito versátil. Tem presença de veterano que eu acho que não vai ficar, tipo, jogando 35 minutos por partida, que aqui a gente tá falando do Big Three de Marcus Smart, Chris Middleton e também CJ McCollum. E ainda agora, eles também abriram mais espaço com a saída de Kelly Olynyk para o San Antonio Spurs. Gostei muito dessa movimentação, mais uma movimentação muito interessante para o time do Spurs, que adiciona um cara alto para jogar na 4 ao lado do Wembanyama, que pode jogar na 5. Inclusive um excelente arremessador que espaça a quadra muito bem. Parece que o Spurs também tá fazendo movimentos ali mais discretos para suprir a falta de arremessadores que alguns jogadores, quando tiver em quadra, vão ser. Mas aqui eu tô falando do Washington Wizards. Vamos voltar pro foco. Então o Wizards tem 100 milhões em espaço na folha salarial, pelo menos 6 jogadores talentosos, jovens e promissores. É o terceiro ou o segundo time atrás apenas do time do Oklahoma City Thunder com mais escolhas de draft no futuro e um ambiente totalmente estável para que toda essa rapaziada cresça junto para os próximos anos. Então eu gostei muito dessas movimentações do Washington Wizards. Agora parece uma franquia focada em desenvolvimento futuro, só que o problema é que ainda é o
o Washington Wizards. Você não vê isso se estendendo por mais de, sei lá, 3 anos. Quando o time começar a pegar umas vagas nos playoffs ali, vão estender uns contratos máximos que não faz sentido e depois trocar esses caras por mais peças, por mais recursos para depois ficar nessa roda de reconstrução infinita. Pelo menos essa é a minha expectativa com o Washington Wizards. Não são um dos caras mais, tipo, otimistas. O segundo time que mais venceu, na minha humilde opinião, é o Atlanta Hawks. Já falamos sobre o Atlanta ontem, citamos, né, o Atlanta Hawks. Já falei também um vídeo separado sobre o Atlanta, mas é inegável que eles fizeram, dispensando 47 milhões de dólares no contrato do Terrence Mann, absorvendo aquele contrato de 30 milhões do Kristaps Porzingis, que tem apenas um ano de temporada vigente no contrato. Então, se ele se manter saudável ou não se manter saudável, pode ser que ele vire uma peça de troca por meio de um sing and trade, ou apenas abra esse espaço de 30 milhões de dólares no cap, ou então ele fica saudável e é uma peça muito forte para jogar ao lado do nosso mano Trae Young, inclusive um cara que já tem aquele pedigree de campeão. Jogou pouco, só 7 partidas do título, sim, mas ele é um cara que sabe impactar diretamente numa equipe que ganhou o título. Então vamos ver o quanto ele pode contribuir e se ele vai conseguir se manter saudável para essa temporada de 2026. Não vamos esquecer do que eu citei ontem, do regresso que eles fizeram no draft de 2025, descendo 10 posições para baixo, mas recebendo uma escolha desprotegida de 2026 do New Orleans Pelicans e ainda assinando um cara muito talentoso, muito competente, que eu não imaginei, inclusive era um dos últimos nomes que se eu pudesse pensar assim, pô, esse cara vai trocar de time, como que eu ia pensar em Nick Alexander-Walker, de verdade. Eu achei que a conexão dele ali com Anthony Edwards, com o time do Wolves, ele não ia embora tão cedo. E mais, a vinda do Nick Alexander-Walker veio após a exceção de troca que eles abriram com a troca do DeJounte Murray. Então eles entregaram um contrato muito bom para um cara que tem calibre para ser All-Defensive Team, ele tem as ferramentas para ser um dos melhores defensores de perímetro da NBA, melhorou muito na pontuação e tá muito mais confiante depois da última aparição nos playoffs que ele fez. Em determinados pontos ali daquelas finais de conferência, ele assumiu o protagonismo da pontuação quando o Anthony Edwards estava sendo duplamente marcado o tempo todo. A saída do Caris LeVert não vai ser tão ruim assim após a reposição de um excelente arremessador que é o Luke Kennard. E no geral, um time que se preocupou com aquilo que precisa se preocupar, profundidade. Que um time concentrado de estrelas ou com 2, 3 nomes ali importantes e um restante de capenga não vai longe. Você tendo vários jogadores que estão aptos para entrar na quadra e aumentar a rotação, aumentar o fluxo, aumentar a intensidade do jogo, vai te ajudar a ir muito mais longe, a manter seu time muito mais saudável para quando chegar a pós-temporada. E vários times estão tentando fazer isso. Mas enfim, o Atlanta Hawks foi muito bem nessa off-season, na minha humilde opinião. E bora pro time de número 2. É impossível a gente não citar eles, né? Campeões em 2023, passaram por um período muito complicado e agora eles vêm pra dar nojo de novo. Eu preciso comentar com vocês sobre o Denver Nuggets. Porque o Denver Nuggets, desde o título de 2023, veio perdendo atletas todos os anos, Bruce Brown, KCP, e aí essa perca de jogadores fez entrar em conflito direto de interesses assim, e também de formas de pensar o técnico Mike Malone com o GM da franquia, que era o Calvin Booth, abertamente os caras se farpando, tipo assim, é muito difícil você jogar perdendo arremessadores todos os anos, isso palavras do Mike Malone, tá? O espaçamento da quadra complicou muito pro Jokic jogar quando eles perderam KCP, perderam Bruce Brown, perderam, assim, profundidade mesmo no elenco, e aí demitiram o Mike Malone faltando apenas 3 jogos para chegar nos playoffs de 2025, e aí agora acabou a temporada, eles demitiram o Calvin Booth e trouxeram 2. Por falta de olho, eles trouxeram 2 general manager. Eles são co-presidentes de operações de basquetebol. Eu vou ter que pesquisar o nome porque eu não lembro o nome dos caras. É o Ben Tanzer e o John Wallace. Um é o executivo vice-presidente de operações de basquete e o outro é o executivo vice-presidente de pessoal de jogadores. Então, por falta de um, eles falaram, não, agora a gente vai ter 2 mentes pensantes para operar essa equipe como gerente. E, mano, deu muito certo, porque eles se desfizeram daquela mentalidade, vamos concentrar todas as finanças em 4 jogadores e forçar que eles cheguem saudáveis após temporada, porque quando eles estão em quadro, o time é imbatível. Só que ninguém pensou que eles iam precisar descansar, né? Vamos tentar dar aquela estendida, apostar na profundidade, versatilidade do elenco, a segunda unidade que vem do banco de reservas. Vamos trazer alguém pra descansar esse Sérvio, pelo amor de Deus, que quando ele tá em quadra, o time é um dos melhores da NBA. Quando ele tá no banco de reservas, a gente é o pior do que o Washington Wizards. Então todos os movimentos, assim, eu vejo que foram grandes vitórias para o Denver Nuggets. Eu entendo que eles têm um carinho, assim, um apreço bem grande pelo que o nosso mano Michael Porter Jr. fez, tanto que ele é o segundo maior pontuador de 3 da história da franquia. Foi uma peça importantíssima para o título de 2023, mas só que o contrato dele era um problema gigante.
gigante, limitava o time a muita coisa. Sem falar que essa última aparição nos playoffs dele foi desastrosa. Eu sei que ele estava lesionado e eu não vou colocar a culpa no ombro dele. E o time do Denver Nuggets estava tão sem profundidade que o cara precisava de 4 semanas para recuperar do ombro e ele não podia sair de quadra porque não tinha ninguém melhor para ocupar a posição dele, tá ligado? Era nesse nível que o time do Denver Nuggets não tinha peças. E ainda assim forçaram um time campeão da NBA a uma melhor de 7 jogos. Então é realmente de se admirar o quão longe esse time foi, mesmo tendo que depender do Jokic 90% do tempo. Precisaram abrir mão do nosso mano Michael Porter Jr. e também de uma escolha de draft de 2032. Essa escolha pode ser valiosa, porque em 2032 o nosso mano Jokic já vai estar ali com seus 36, 37 anos, acredito eu. Eu acho que ele faz 30 esse ano, né? E eu acho que mesmo com 37 anos ele ainda vai estar jogando em alto nível, porque ele não precisa de atleticismo para ser um maestro dentro de quadra. Trouxeram Cameron Johnson, que tem um aproveitamento de quase 40% para 3 pontos, bate muito próximo do que o Michael Porter faz. A única diferença é que o Michael Porter pega mais rebotes do que o Cameron Johnson, e o Cameron Johnson joga muito melhor sendo um criador de jogadas. Ele, assim, criando o próprio arremesso, jogando na isolation. Eu gosto muito mais do Cam Johnson do que do Michael Porter Jr. Então trouxeram uma outra opção para jogar quando precisar de alguém para atacar num contra um, que não seja apenas o Nikola Jokic jogando no post ou então o step back do Jamal Murray. Por causa da saída do Michael Porter Jr. e a saída do seu contrato ruim, eles conseguiram reforçar com 2 nomes para vir do banco de reservas. Um que é um arremessador inconsistente, mas pode ter noite que ele vai ajudar, que é o Tim Hardaway Jr. Não gosto muito. A passagem dele no meu Knicks me deu uma traumatizada, porque eu tinha uma esperança muito grande nele que ele fosse algo semelhante ao que o pai dele foi, mas tudo bem. Bora pro outro nome, que isso aqui não é sobre o Knicks, é sobre o Denver Nuggets, e eu gosto dele vindo do banco para entregar umas bolinhas de 3, vai ter dia que ele vai precisar matar, assim como ele fazia no Detroit Pistons. E também o Bruce Brown, que é um queridinho da torcida, que também já foi campeão com o Denver Nuggets, que nem era para ele ter ido embora. O cara tá sem time, deve fazer uns 8 meses aí, vagando entre torcidas ali, né, indo assistir aos jogos, e aí ele sendo entrevistado e falando, tô livre aí, né, se alguém precisar de alguém aí, ó, tô precisando também de emprego. E por último, e a melhor movimentação na minha opinião, é trazer Jonas Valanciunas. Vai ser a primeira vez, acredito eu, que de todo o período do Nikola Jokic, que ele vai ter um cara melhor do que o DeAndre Jordan pra vir do banco pra ele descansar. O Dario Saric parece que não se encaixou nada com o esquema do Denver Nuggets, e o Jonas Valanciunas é um baita de um nome, mano. Ainda teve um drama, mano, nem o Denver Nuggets, que automaticamente após essas 4 movimentações que eu falei pra vocês, se colocaram como o terceiro time mais competente pra chegar a uma final de NBA pela Conferência Oeste, segundo, né, obviamente as estatísticas da rapaziada que analisa os Power Rankings lá da ESPN. Colocaram eles atrás apenas do atual campeão e de um outro time que vai ser o time que se melhor movimentou durante essa off-season, na minha humilde opinião. E ainda assim eles sofreram com o drama, a novela de Jonas Valanciunas, porque assim que eles conseguiram trazer o Jonas Valanciunas por uma movimentação muito simples, que foi o Dario Saric, que não se encaixou, não teve minutagem, não foi bem, não, parece que se esqueceu como é que arremessa. O Dario Saric, eu falei, inclusive quando ele foi movimentado, eu falei, mano, isso vai ser excelente. Um cara que consegue jogar nas 5, passando a quadra, descansar o Jokic vai ser muito bom. Não, foi horrível. O Dario Saric na temporada passada, eu fui até buscar aqui, rapaziada, ele jogou 16 jogos, 3,5 pontos, 3 rebotes, 1,4 assistências, com 27% para 3 pontos. Velho, inacreditável, inacreditável. Enquanto isso, trouxeram o Jonas Valanciunas, que esteve presente em 81 jogos da temporada passada, com 10 pontos, quase 8 rebotes, 2 assistências, 55% de quadra. Mano, um pivôzão de 2 e 11 daquele moda antiga. Ele foi titular quase que sua carreira inteira, mas agora vai assumir para ser o primeira opção vindo do banco ali para descansar o Jokic. E a novela envolvendo o nosso mano Valanciunas é que é o seguinte, ele quase foi embora para jogar na Grécia. Ele foi, inclusive, fazer um tratamento ali médico, ali para chegar, tipo, 100% para a próxima temporada lá na Grécia. Foi onde ele teve contato com o Panathinaikos. Ele falou, que não sei o que, contratinho de 3 anos, jogar na Europa, pô, clima maneiro, eu venho, hein? E o Denver falou, não, pra você poder ir embora, a gente vai precisar concordar com isso, a gente não concorda. Vai ser a primeira vez que o Jokic vai ter um jogador decente pra poder descansar ele, você não vai embora não vai. E a rapaziada não entendeu, mas como assim? O Valanciunas quase foi embora pra Grécia, irmão. A gente tá falando de Denver, tá? Uma cidade ali que é fria pra caramba, que não tá entre os pontos turísticos mais visitados e das melhores cidades pra se morar nos Estados Unidos. Se fosse Miami ali, a gente até podia dar uma entendida que ele não ia embora não. Mas a gente tá falando de Denver, comparado com a Grécia, doidão. Com a Grécia. Pô, pra um cara que vai ser banco, ele não vai ser nem estrela do time. Você acha que ele não ia querer ser a estrela do Panathinaikos, ter um monte de regalia na Grécia, ser, pô, idolatrado na Europa, colocando, assim, coloca esses dois ambientes, qual que você ia preferir, doidão? Assim, com todo respeito, né? Ser rei na Grécia ou ser um plebeu em Denver. Dá pra entender o lado do Valanciunas também, assim, trocando essa ideia com vocês. Mas, eu também concordo com o Denver que eles não deveriam abrir mão, deviam manter ele no time, porque, velho, esse vai ser o elenco mais forte do Nuggets desde o título de 2023, então, eles são fortes concorrentes
se todo mundo se manter saudável para a pós-temporada. Eu também tô bem, assim, curioso para ver como que vai performar o nosso mano Michael Porter Jr. agora jogando no Brooklyn Nets, tendo um protagonismo maior na equipe, né? E por último, o grande vencedor, na minha opinião, é impossível, né? Teria outro do que o Houston Rockets? Assim como ano passado eu achei que o time que melhor se movimentou foi o time que ganhou o campeonato. Pô, trouxe um reboteiro, defensor, e trouxe um arremessador, defensor de perímetro, reforçando os dois leques que o time precisava se reforçar para poder fazer uma corrida de playoff mais decente, né? Porque o Chet Holmgren não tinha feito o necessário para ser reboteiro e defensor suficiente no garrafão. O time deu resultado e foi campeão da NBA. E agora a gente tá falando de um segundo seed, né? O segundo colocado do Oeste, que se reforçou com um dos pontuadores de elite mais premium plus max titanium de toda a liga. Trouxe um dos melhores arremessadores de catch and shoot e defensores de perímetro versáteis que tava lá no Los Angeles Lakers com Dorian Finney-Smith. Estendeu com o Jabari Smith, trouxe Clint Capela para ser a terceira opção de pivô, estendeu com o Steven Adams, estendeu com o Emil Doka, estendeu com o Fred VanVleet, estendeu com jogadores ali que vão ter pouco impacto, mas é sempre bom você ter banco de reservas para caso precise, garantindo mais um ano de Jason Tate, Aaron Holiday e também Jeff Green. Mantiveram seus nomes mais promissores e jovens, que eu acho que seriam os mais perseguidos nessa off-season, mas se mantiveram no mesmo canto. Eu tô falando de Amen Thompson, Terry Eason, e ainda também ficaram com o Reed Sheppard, que é uma baita opção para o segundo armador para descansar o Fred VanVleet. Velho, é um dos elencos mais completos, mais perigosos de toda a NBA. Para mim agora é o segundo time mais perigoso do Oeste. Aqui meu power ranking é aquele mesmo que eu tava falando para vocês. É Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Denver Nuggets. Esses três times vão vir para incomodar muito nessa temporada. E qualquer um deles que chegar na final ali com o meu New York Knicks vai ser uma melhor de 7 jogos, mano. Agora sim eu gostaria de ficar por aqui, porque não tem muito o que eu falar do Houston Rockets, porque eu fiz um vídeo dedicado, separado apenas para eles. Eu vou deixar no card aqui de cima, faz tempo que eu não uso o card. Dessa vez eu prometo que eu vou colocar. Vai ter um vídeo aqui. E no final do vídeo eu vou deixar a recomendação dos piores times dessa off-season até o atual momento, até o dia 9/7 de 2025. Eu fiz um top 4 igual o que eu fiz hoje. Você está convidado de assistir assim que acabar esse aqui, fechou? Agora vamos para os Valeu Demais. Temos 2 Valeu Demais dos nossos manos aqui, meu mano Backlist One. Muito obrigado pelos 5, tamo juntasso, irmão. Cara, o Lakers está preso ao LeBron, sim. Eu não consigo entender como ele não quer pensar no time, aparentemente. O Luka agora é o melhor do time e tem que ser pra ele. Inclusive, existe um mundo onde o Luka sai em alguma troca por algum motivo ainda nessa off-season? Abraço, Guibeira. Meu mano Backlist One, não existe um mundo onde ele sai numa troca. Simplesmente, o Rob Pelinka não é o Nico Harrison, então ele não vai fazer uma cagada colossal como essa. Eu acredito realmente que o time já está pensando no período pós-LeBron, porque o LeBron tá sendo bem egoístinha, porque ele tá vendo que, assim, ele ser o melhor do time tá indo embora. Se ele for pra a maioria das franquias grandes hoje da NBA, ele não vai ser o melhor do time. Ele vai ser o cara com mais mídia, ele vai ser o cara que vai causar maiores impressões por ser um cara de 41 anos que tá atuando em alto nível, mas ele não vai ser o melhor do time. New York Knicks, Jalen Brunson vai ser o melhor do time. Se ele for pro Dallas Mavericks, Kyrie Irving e Anthony Davis vão ser os principais jogadores do time. Se ele for pro Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander vai ser o melhor jogador do time. Se ele for pro Denver Nuggets, Nikola Jokic vai ser o melhor jogador do time. Se ele for pro Houston Rockets, pô, me desculpa, mas acho que o Kevin Durant vai ser o melhor jogador do time ainda. Se ele for pro Golden State Warriors, o Stephen Curry vai ser o melhor jogador do time. Então o LeBron tá vendo que ele já está chegando naquele momento, sabe? Eu sei que ele ainda é um dos 10. Podemos colocar ele no top 10? Sim, ele foi second team all NBA, né? A gente pode colocar ele no top 10 jogadores ainda em atividade. Só que agora esse LeBron-centrismo de ele sempre ter que estar no centro das atenções, tudo tem que ser em volta dele, ele também é o GM, ele é o melhor jogador, ele é isso, ele é aquilo. As franquias não estão dispostas a assumir um cara como ele. Ainda mais por um contrato de 50 e poucos milhões de dólares, sabendo que a Savannah James tá doidinho pra que ele se aposente. Então, acredito eu que ele vai ser egoístinha, vai acabar se aposentando quando acabar essa temporada, então aproveitem os últimos jogos de LeBron James da NBA. Mas o Lakers não vai cometer essa cagada não. Véi, venceu o contrato do LeBron, ele não vai querer ser um cara mais maleável quando chegar a próxima temporada, eles vão estender com o Luka pelo contrato máximo que der e vai falar, você fica, o velho vai embora, você fica. Então muito obrigado pelo 5 e um forte abraço, meu mano Backlist One. Vamos agora para o meu mano Lucas New York Knicks, fala dele, mandou 2 de novo, tamo junto, meu querido. Fala Gui Branson, saudações nicanas. Digo e cravo, Spurs vem para os playoffs em 2025-26 e vai incomodar grandes elencos como OKC, Houston e Denver. Você inclusive citou meu top 3. O Spurs eu acho que eles vão vir bem, mas não vai ser nessa temporada ainda que eles vão passar da primeira rodada. Eles vão vir bem, tipo, forçar uma melhor de 6 jogos ali, ganhar 2 jogos em casa pra torcida ficar feliz, mas não vai ser aquela coisa tipo, uau, o San Antonio Spurs vai chegar na final de conferência. Não, ainda não. Essa temporada talvez seja uma das mais divertidas de assistir, os times com muitas caras novas e se reforçando. Uma pergunta, o que você acha do cara mais feio do elenco do Knicks? Vulgo Cameron Payne. Dito isso, Knicks campeão em 2024, Go New York, tamo junto, meu querido. Muito obrigado mais uma vez por contribuir com esse canal diretamente. E o que eu acho do Cameron
Cameron Payne, mano, ele é... Sabe aquele amigo feio que todo mundo tem que ter? Mas só que é o cara que anima o time, é o cara que todo mundo convida pras festas? Esse cara é o Cameron Payne. Ele é o cara do banco que vibra com todo mundo, ele traz uma energia muito maneira. Quando ele tá em quadra, por mais que ele não seja o melhor jogador em quadra, na cabeça dele ele é o melhor jogador em quadra, ele vai tentar um step back com aquele arremesso esquisito dele, ele vai cavar uma falta ofensiva que ele vai se tacar na frente do cara e fazer aquela comemoraçãozinha assim. Então ele é o cara que todo time precisa de um cara como esse no banco, pra ser uma terceira, quarta opção de armador, mas é o chaveirinho do time. E o Cameron Payne, ele parece que ele se diverte no Knicks. Nas outras franquias ele também parecia ser um cara de muito bom humor, mas eu acho que agora por acompanhar ele mais de perto, eu vejo que ele traz aquela energia maneira, mano. Então eu gosto do Cameron Payne no Knicks. Só eu acho que depender dele nos playoffs pra ser uma opção de pontuação vindo do banco é insanidade. Sou muito mais feliz agora com o Jordan Clarkson e, pô, se for o Josh Hart ou for o Yabusele vindo do banco, bem mais tranquilo do que ele. Mas eu gosto dele real. Pagar ali um contratinho mínimo pra ele ficar no Knicks, mano, pode deixar ele até ele se aposentar ali. Muito obrigado mais uma vez, Lucão. Tamo junto demais. Minha família, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado aqui das minhas análises, dos meus comentários duvidosos. Se você ficou até aqui, você gostou do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, tem o Hypay, tem o Super Thanks para a sua mensagem aparecer no final do próximo vídeo. E tem também os membros que têm alguns benefícios, caso te interesse. Clica no botãozinho aqui embaixo. Agora eu oficialmente vou ficando por aqui. Lembre-se que temos vídeos todos os dias, então eu te vejo no próximo. Um forte abraço, obrigado pela sua audiência e falou!